no início da pandemia, muitas igrejas fizeram a ceia por drive-thru e perguntou se isso descaracterizaria essa parte sacramental do culto. E Deixa eu queria... e aproveita e também já pergunta então sobre o culto online, sobre ceia remota e que mais? Eu ia Batismo perguntar... com arminha de água. Isso aí. Meu Deus do céu. Eu ia falar sobre algo que teve no ano passado e ninguém perguntou esse ano, sobre a questão dos elementos da ceia, né? Que isso é uma questão que eu sei que pro Pedro é bem caro, assim, que é se ceia pode ser com quais elementos de pode queijo, ser, pode de ser qualquer café? coisa. E isso ninguém perguntou, mas que é uma questão, acho que talvez importante para a gente pontuar também. Tá, bom, por onde você quer que eu comece? Nossa, tanta coisa, gente. Agora o Pedro dá ordem, que bagunçou tudo aí. Não, eu acho que, sei lá, você pode, contorna, que faz o círculo hermenêutico aí, né, da pandemia, o estado de exceção, né? E aí vai pros excessos. Até se você quiser lembrar de outros que a gente não falou. Ok. Foi comparado, no início da pandemia, eu tive várias conversas sobre isso, muita live que perguntavam sobre isso e tal. Por conta do estado pandêmico que a gente teve, e a gente foi obrigado a ter reuniões desse tipo aqui, ou transmissões de culto só com uma pessoa olhando para a câmera. Eu tive que pregar muitas vezes olhando para a câmera, tive que tocar para a câmera, e a gente teve que se virar. Foi comparado esse momento que a gente teve de isolamento com o momento do exílio, essa perda da conexão com o templo ou com esse local de adoração pública mais característico e tal. Beleza, ela é uma comparação um tanto quanto justa, porém tem alguns problemas e eu vou ressaltá-los agora. Olhando para o Von Allmen de novo, para esse livro O Culto Cristão, o Von Allmen, no meio do livro, ele vai retratar o seguinte: quem são os personagens que estão dentro do culto cristão? Então, quando eu tenho um culto cristão circunscrito no tempo e no espaço, com hora para começar, hora para acabar, dentro de um endereço, quem são as pessoas que estão lá, tanto antropologicamente quanto cosmicamente, ou cosmologicamente, digamos assim? Eu tenho Deus, que é justamente aquele que convoca o culto. Então, é Deus quem chama o culto, é Deus quem convoca a adoração pública, é Deus quem nos reúne, tá? Então, Deus é o personagem primário do culto. O culto é dele, ele não é nosso nesse aspecto. Não é, o culto não tem característica assim, no culto não é estritamente da igreja, o culto é de Deus, e Deus convoca a igreja para cultuá-lo. Então eu tenho Deus, esse personagem primário, primordial do culto, que convoca o culto, e agora eu tenho os participantes do culto, que são justamente os fiéis, ou a própria igreja, o povo de Deus. Então, eu tenho o autor do culto, aquele que convoca, a igreja que participa, que vai se entender, que vai cumprir os ritos ali, sentar, levantar, cantar, orar, alguém vai ser o representante litúrgico ali, quando estiver pregando, conduzir a adoração, quando estiver lendo uma porção das escrituras e tudo mais. Agora eu tenho um terceiro personagem no culto, que é o mundo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho quem convoca o culto, quem participa do culto, eu tenho quem assiste o culto. E presta atenção nessa palavra, quem assiste o culto. Ou seja, quem observa quem está cultuando. Quem só vê quem está cultuando, mas sem de fato participar. Este é o mundo. E o mundo, sim, participa sim, assiste o culto. Vê como a igreja participa do culto, e é assim que o mundo, inclusive, descobre sobre a história da salvação, é assim que a igreja também, uma das formas, proclama de maneira querigmática a própria história da redenção. Lembra que eu falei que o culto cristão ele é um exorcismo do mundo? O culto cristão ele é aquele que declara o fim e o futuro do mundo. Então o mundo está ali assistindo. Por exemplo, sendo bem prático, uma pessoa visitante que não é cristã e por algum motivo, seja por convite ou seja por curiosidade, ela vai ao culto cristão. Ela vai participar do culto cristão sendo ela não cristã? Não, ela está assistindo. Nesse assistir, ela pode sim ouvir o evangelho, ela pode sim se arrepender, Deus pode alcançá-la e regenerá-la, por exemplo. Mas ela está assistindo, ela não é um participante, porque ela não faz parte da família de Deus, estritamente falando. Quando eu tenho um culto online,
que eu coloco todo mundo numa tela, retirando todos os elementos participativos de uma liturgia, que são eu levantar ao lado da pessoa que está comigo, eu cantar junto com a pessoa que está comigo, eu orar pela pessoa que está comigo, eu cear com a pessoa que está comigo, que são os elementos sólidos do culto, os elementos palpáveis do culto. A teologia reformada ela é muito cara quando ela fala da união mística com o Emmanuel, isso tem uma coisa meio palpável, sabe? Se a gente observar 1 João, você tem 3 palavras importantes ali naquele texto do 1º capítulo, do versículo 1 ao 4. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com os nossos olhos e aquilo que nós tocamos. Então você tem 3 elementos de sentido muito importantes ali e eles não são à toa. Eu escuto o evangelho, ou seja, eu escuto a proclamação do evangelho, eu vejo, e o olho, ele tem essa conotação de a janela da alma, ou aquele que consegue ter essa transposição do que eu vejo, do que eu tiro conclusões, e tem um quê meio hermenêutico no olho, e por fim, o que é palpável, o que é sólido, o que faz parte talvez da conclusão geral do que é o testemunho cristão, o martírio cristão nesse aspecto. Então, é importante, a comunidade joanina reconhece isso, e isso faz parte do culto cristão, essa parte mais palpável. Por que eu falo isso? Porque tem filósofos, inclusive, que não estão tratando de eclesiologia, que vão falar que a conectividade online ela furta de nós a corporeidade, aquilo que é corpóreo, aquilo que é físico, e aquilo que nos faz entender mesmo como sendo parte uns dos outros. Quem fala isso é o Byung-Chul Han, naquele livro No Enxame Digital. O Byung-Chul Han fala que eu ter uma conexão online me ressalta 2 coisas. Primeiro, uma transparência excessiva sem opacidade, ou seja, eu tenho um relacionamento que não é opaco. Nesse sentido, o opaco é sólido, material, físico, algo que a luz vem e para aqui, e habita aqui. E então, um habita o outro, não simplesmente atravessa o outro e passa sem ser percebido. É algo que a gente pode tratar mais quando falar de aquele conceito de sociedade líquida, do Bauman e tudo mais. Então, o online ele ressalta muito essa característica super transparente, super líquido, que não traz opacidade nem realidade. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, faz uma ligação no FaceTime, ou no Zoom com alguém, ou no WhatsApp com alguém, e você vai observar, e eu estou fazendo exatamente isso agora, eu não estou olhando nos seus olhos. Eu estou olhando para a tela do meu computador. Eu só vou olhar nos olhos de vocês se eu olhar diretamente para a câmera. E aí a sensação é que eu não estou vendo você, eu estou vendo uma câmera. E isso furta de nós a própria coletividade, ou a corporeidade, como o Byung-Chul Han vai falar. Então, a minha resistência em relação a chamar o culto de culto online, ainda que a gente tenha ainda mais ou menos, né, porque agora já está passando essa fase, mas a gente tivesse lá atrás na pandemia uma situação bem inusitada e excepcional, a gente chamar de culto online talvez seria ressaltar algo que não é real e que mais prejudicaria a nossa conotação, o nosso entendimento do que é real do que outra coisa. Ah, mas eu não fui tão radical com isso, então teve alguns casos que, beleza, tá, chama de culto online, mas é importantíssimo a gente saber isso, que o online furta de nós a coletividade ou a corporeidade, e o culto cristão físico, presencial, ele traz para nós esse elemento de união mística que é para nós muito caro dentro da Escritura Sagrada. Não é à toa que esse texto de 1 João existe, não é à toa que, por exemplo, Tomé pede para tocar as mãos do nosso Senhor, sabe? Existe um quê muito importante de fisicalidade na adoração pública, porque, como o Byung-Chul Han falou muito bem, traz para nós esse senso de opacidade que faz a gente entender que a nossa vida é bem sólida e não volátil, e não transparente e tudo mais. Então essa é a minha questão com o culto online. Agora, se essa é a questão com o culto online, então imagina com ceia
online, que aí tem um peso sacramental ainda maior para um presbiteriano como eu. Muito bom, muito bom. Eu acho que o pessoal não... O culto online... Eu lembro de um caso aqui que é muito caro para nós aqui de Goiânia, né? Assim, eu não sei como é que em outros lugares do Brasil repercutiu e de outras gerações também, né? Mas o caso do Césio, né? Do desastre radioativo do Césio aqui, né? Que, assim, Sim. não é da nossa época, né? Mas a gente viu muitos documentários. Eu acho que a internet, eu comparo o que algumas lideranças evangélicas estão fazendo com a internet, o que algumas pessoas fizeram com o Césio aqui. Quando viram aquilo lá, não sabiam o que era e começaram a pegar, passar no corpo, comer, botar na língua tal, e alguns dias depois estava todo mundo morto. E tinha um desastre radioativo de proporções de Chernobyl. É mais ou menos isso, assim. Ou então da Marie Curie, dos estudos dela, que a casa dela e os equipamentos dela são radioativos para os próximos 1.500 anos. É isso. A igreja, ela cruzou uma fronteira. A internet sempre... É muito importante. Pode falar. A internet sempre teve o alcance da igreja. A internet sempre foi um instrumento, assim, a gente divulgava as coisas, a gente fazia coisas na internet, a gente tinha escola online, assim, as coisas sempre tiveram na internet. A gente tem curso do John Frame falando lá, todo bonitinho, lá dando aula na internet, da década de 90. Mas quando a gente falou que é possível você batizar as pessoas, que é possível você participar da Santa Ceia, que é possível você fazer parte de uma igreja, que é possível você pastorear remotamente, mas com a ilusão do tempo real, nós cruzamos uma fronteira que a igreja ainda não tem dimensão do que ela está fazendo. E ela vai lidar com isso ainda para os próximos anos. Esses dias, num grupo de líderes, pastores do Brasil todo, que eu faço parte, um rapaz perguntou sobre se alguma das igrejas estavam pensando em terminar as transmissões de culto nas suas igrejas, porque isso já estava prejudicando e eles queriam continuar gravando, disponibilizar a gravação, mas não iam transmitir o culto simultaneamente. Primeiro, porque ele não acreditava naquilo. Segundo, que ele achava que aquilo lá já estava prejudicando as pessoas. Só que a forma como ele colocou a pergunta, as pessoas não entenderam. E aí todo mundo começou a falar o quê? Sobre os próximos passos que eles estavam dando para transformar a igreja numa igreja digital. Pastores deslocados só para o digital, para pastorear pessoas que são membros só digitais da igreja. Até um amigo nosso aqui conhecido falou assim: como é que você disciplina um membro digital? Você tira ele do grupo do WhatsApp? Como é que você tira ele da comunhão? Não faz nenhum sentido. Mas a gente ainda não tem dimensão. Isso é igual o Césio, é igual o trato com coisas radioativas. A gente está lidando com um troço que a gente não sabe ainda direito. Sim, tem um livro muito especial, assim, que inclusive o Yusuf Hatzinger vai escrever um outro livro, que é a Introdução ao Espírito da Liturgia. Embora católico, assim, ele é extremamente importante para o que eu vou falar agora, que é o Espírito da Liturgia, do Romano Guardini. Um dos capítulos, no finalzinho, ele vai falar sobre o primado, ou a primazia do logos sobre o ethos. O ethos é justamente a forma como a gente decide se organizar, a forma como a gente entende as nossas dimensões comunitárias e tal. E o Romano Guardini, ele vai falar que a palavra, ela tem total prioridade em cima das minhas vontades. E tem um trecho que ele fala o seguinte, ó: a verdade, ela é verdade porque é verdade. É-lhe todo indiferente saber que ela diz a vontade ou a atitude que tomará. A vontade não é o fundamento da verdade. Nem esta precisa justificar-se diante dela. A vontade, sim, deve confessar a sua insuficiência. A vontade, ela não cria a verdade, antes ela encontra. Tem de reconhecer que é cega, que necessita da luz, da direção, da força ordenadora e estruturadora da verdade. Então, a verdade, ela não é fabricada.
antes ela é encontrada. E aí vem a minha crítica aos estudos diferentes sobre culto que a gente tem no nosso país, Brasil. Porque a gente não tem um estudo de fato sobre culto cristão. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que acha melhor, parece o livro de Juízes, e cada um agiu conforme achava melhor, sabe? Cada um faz do jeito que, eu acho que C tem que ser desse jeito, eu acho que a música tem que ser desse jeito, eu acho que a pregação tem que ser desse jeito, tem que ser com uma TV, com um slide, ou sentado numa poltrona, ou em pé, ou disso, daquilo, e não existe um primado, uma soberania do logos sobre o ethos, antes é o contrário. Eu tenho uma porção de pastores, e desculpa eu estar criticando aqui, falando desse jeito, mas tem uma porção de pastores que não se interessa em estudar a liturgia de fato, não se interessa em estudar teologia de culto de fato, que seja bíblica, pautada nas escrituras. Antes se interessa em fazer o que lhe parece melhor, o que lhe parece mais conveniente. Parece um monte de... um comportamento que parece muito Pilatos diante de Jesus, que pergunta assim, mas o que é verdade? Será que a sua verdade não é igual à minha verdade? Tem um musical Jesus Christ Superstar que tem isso, né? Que é, mas a sua verdade é igual à minha. E tudo mais. E Pilatos se aproxima de Jesus para tentar fazê-lo dizer que ele não estava tão errado assim, inclusive ele lava as mãos por conveniência. Pilatos procura, entre aspas, a verdade sobre Cristo Jesus para ele não ficar mal na fita. E a gente tem essa aparência de piedade em relação ao culto. Não, eu faço culto por causa disso. Nós optamos por realizar a ceia online por causa disso. Nós optamos por pastorear desse jeito por causa disso. Mas eu não estou interessado realmente em saber o que a Escritura diz sobre esse fato, sabe? Eu não estou interessado na verdade. Estou interessado em dar forma à minha vontade, em fabricar a verdade, não em encontrar a verdade. E aí fica a minha crítica. Nos seminários hoje, cara, a gente não estuda teologia de culto. A gente estuda de forma muito ampla a teologia da adoração. E a gente acha que estudar a teologia da adoração diz a respeito do culto. Só que não. Eu preciso ser mais específico porque a Escritura é mais específica que isso, sabe?